Oi, gente. Estou começando uma transmissão ao vivo, a live, na expectativa de. Ok? Muito obrigado aí pelo comecinho de audiência. Nós estamos iniciando aqui essa live, aguardando o Iago Martins e ele me aguardando também. Não está dando certo aí a conexão das duas lives do Instagram. Enquanto isso, já agradecendo aí. Tem algumas pessoas pedindo aqui para participar ao vivo. Eu não sei nem como é que eu faço isso. Como é que eu faço aqui para aceitar essa turma toda? Eu não sei. Isso é tudo muito novo para mim, meu pai do céu. Mas, Iago, cadê você? Entra aí. Você que está assistindo, entra aí porque o assunto hoje é bom. O assunto é bom. Olha, um monte de gente aqui que eu estou vendo aqui, os recados, de gente que entrou. Só não estou vendo Iago Martins. Eu também com mais de 700 pessoas assistindo. Pois é. Acho que agora eu acertei o convite do Iago Martins. Vamos ver, paciência aí, viu, gente? Opa, Pronto! foi. Glória! Amém, aleluia. Finalmente! Tudo bem, Iago? Eu sou uma fraude, porque todo mundo acha que eu sei mexer com o computador. E eu não sei, não. Não, mas tá Nossa. legal. Conseguimos. Ah, que bom, deu certo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Você me ouve bem? Tá bom. Ótimo, sim, tá bem. Excelente. O público aí que nos ouve precisa fazer duas orações, certo? Vamos É lá. pela nossa conexão aqui, para tudo funcionar bem, porque pelo visto a gente não tem muito talento. Né? Segundo, é para minha filha não acordar. Estou Aí, na babá tá eletrônica certo. aqui, minha esposa não está em casa, se ela acordar eu tenho que correr. Tá certo, eu sei o que é isso. Ah, com certeza, muito mais do que eu, é minha primeira ainda. Um dia a Catarina conhecerá o tio Nico. Muito bem, estamos às ordens aí. Excelente. Doutor Augustus, deixa eu fazer uma pergunta meio pessoal. Fala. Eu nasci no mundo de internet, certo? Para mim é difícil não estar na internet. Para o senhor que não é dessa geração, e ter essa presença na internet é um esforço ou é uma coisa que já é mais natural? É uma boa pergunta, Iago. Eu acho que eu sempre estive bem plugado com todas essas questões. Por exemplo, quando começaram a aparecer os computadores, os primeiros computadores pessoais, né, que era novidade para todo mundo e tudo mais, eu me lembro eu correndo para tentar comprar um, adquirir um. Sim. E também quando apareceram aqueles celulares que era tamanho de uma caixa de sapato, né? Que acho que tu não era nem nascido ainda. Não. Eu também corri atrás para. Eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei. Legal. Desde que eu me entendo de gente. Então, é natural para mim. Eu me sinto muito à vontade no mundo virtual, lidando com aplicativos, tecnologia. Fico em casa. Imagino. Para o senhor, não é uma coisa muito. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu ouvi o D.A. Carson falando, eu acho que foi o Tim Charles que citou, não lembro bem, o F.D. Young, eu acho, dizendo que perguntaram para o Carson por que é que ele não fazia um blog. E ele disse que ele não ia ficar perdendo tempo discutindo 2 horas com gente sem muita instrução, querendo corrigi-lo e coisas assim, sabe? Para o senhor que é um doutor, é um erudito, o senhor vai discordar porque a modéstia não vai permitir. Mas na minha opinião, o maior pregador do Brasil. Obrigado, ficar lidando com um maluco de internet, com hate, com gente xingando, não é uma coisa meio estranha para o senhor, não? Eu sinceramente, eu tenho a seguinte política, Iago. Quando eu percebo que a pessoa ela está fazendo um questionamento sincero ou o ponto que ela está levantando é um ponto verdadeiro, eu costumo parar e dar alguma atenção. Mas quando eu percebo que é malícia mesmo, é discordância por discordar, é querer aparecer, ganhar espaço, microfone, ou eu ignoro, e no caso de ser insultuoso, né, alguma coisa que seja realmente ad hominem, pessoal, geralmente eu bloqueio aquela pessoa e deleto o comentário dela. Mas sendo alguma coisa que eu percebo que é sincero e tudo mais, eu às vezes procuro atender. O pessoal que quer discutir e tudo mais,
às vezes eu deixo publicado, mas sem resposta, porque realmente não tem condições. Se eu fosse responder, por isso que tem 2 canais onde eu respondo um monte de perguntas, que é o Perguntar Não Ofende, estou até com a camisa dele aqui. Opa, grande Uriel, Que é um do abraço, Uriel. É nosso amigo Uriel. Sim. E tem o Em Poucas Palavras, que é um podcast onde a gente responde muitas perguntas. Então, dessa forma, eu acabo, acho, né, atendendo a Sim. boa parte do que o pessoal me diz através desses 2 canais. Mas me engajar pessoalmente nas mídias sociais para discutir, não é porque a pessoa não teve a oportunidade de ter a mesma educação teológica que eu tive, mas é porque é desgastante e não vai levar. Porque discutir na frente da plateia, ninguém vai querer dar o braço a torcer. Né? Então, nós estamos ali na plateia, discutindo, batendo boca em público. O cara não vai ceder, né? Não vai. Então, eu sei, é pegar uma onça pelo rabo, não tem fim. Eu prefiro... Um dia desse eu respondi um pai de santo. Eu fiz uma postagem sobre a respeito de chutar a imagem de santa, né, que o pessoal costumava fazer e tudo. Eu fiz um comentário a respeito disso e um pai de santo entrou, se sentiu ofendido e tudo. Eu percebi que ele era bastante sincero e tal, e eu gastei um bom tempo trocando palavras com ele, creio que foi no Twitter, né? Sim. Conversando e tudo. Ali foi eu saí do meu caminho para fazer isso, porque eu achei que realmente é uma discussão que valia a pena. Excelente. Augusto, o senhor é um homem muito prolífico, né? O senhor produz muita coisa, prega em muito lugar, tem uma história e uma grande caminhada aí como pregador. E as pessoas, às vezes, têm algumas perguntas que eu tenho também. Como é que o Nicodemos dá conta? Né? Como é que sei lá, é muito livro, cara, é muito livro, é uma agenda muito cheia. Como é que o senhor descansa? O senhor vê filme? O senhor perde tempo com alguma coisa? Sim. Eu agora mesmo estou assistindo uma série uma série francesa, O Labirinto Verde, muito interessante. Eu e minha filha, é uma história policial que passa numa cidade francesa. Antes disso, já assisti várias outras séries. Gosto muito de fazer isso. Eu e minha filha, minha esposa também, a gente aqui senta na sala e assiste e conversa sobre os temas e tudo. Então, eu tenho tempo para isso, sim. Eu preciso de tempo. Ainda tenho um tempinho para pegar a moto e dar um passeio. Minha filha me acompanha também. Tá pilotando o que agora, doutor? Se eu tô o quê? Tá pilotando o que agora? Você tinha uma Harley antes, né? Tive 2 Harleys, mas eu me apaixonei pelas as Big Trails japonesas, né? Eita. Então eu estou com uma Suzuki V-Strom 1000 cilindradas. É uma máquina muito boa para viagem, muito pesadona para cidade, não dá muito, mas na estrada é uma maravilha. Quando eu posso... Eu já tive uma Bros 2010. Maravilhosa, 250 cilindradas. Sim, conheço. Eu fiz um passeio com os irmãos da igreja, 220 quilômetros, voltei direto para o hospital, com as costas destruídas. Pois eu não gosto... Eu entendi que eu era mais um cara de 4 rodas mesmo. Não, às vezes é a postura, né? A Big Trail, ela é uma máquina que ela é própria para viajar, então a função de pilotar é bem confortável, dá para andar bastante sem cansar. Legal. A Minka gosta de ir na garupa? Sim. Sempre que pode, ela tá comigo também. Quando ela me conheceu, eu tinha moto, né? Então, ela não comprou gato por lebre, não foi enganada. Ajuda a conquistar, né? Ajuda a conquistar. O cara tem uma moto boa, aí é muito bom. Como é que dicas o senhor dá para... Assim, porque às vezes eu percebo uma coisa. As pessoas que produzem muito acabam virando um padrão para muita gente, né? Eu imagino que as pessoas devem perguntar muito isso para o senhor. Como é que o senhor produz tanto? Como é que o senhor faz tanta coisa? Como é que funciona a sua rotina de trabalho? Assim? Como é que funciona o seu jeito de conseguir produzir tanto, sem se distrair com tanta coisa, sei lá? Certo. Iago, eu tive algumas oportunidades e algumas vantagens. As oportunidades é que logo muito cedo, logo que eu terminei o meu curso de bacharel em teologia, eu fiz um mestrado na área de hermenêutica na África do Sul e logo em seguida um doutorado na mesma área em Westminster com complementação na Holanda. Então, antes dos 40 anos, eu já tinha uma formação acadêmica muito boa. Não tanto por mim, mas pelos locais que eu tive a oportunidade de estudar, né? Sim. Eram todos eles seminários
de linha, top. Sim, de alto Então, nível. uma vez que você tem essa bagagem, uma vez que você aprendeu a lidar com literatura, você conhecer as principais linhas da teologia e da exegese bíblica, você tem um conhecimento das línguas originais, que era obrigatório na minha área, né? Fazer doutorado Sim. em hermenêutica, você tem que ter conhecimento das línguas originais. Então, antes dos 40 anos, eu já tinha toda essa bagagem. Então, em grande parte, foi só colocar isso em prática. Eu não precisava mais voltar aos fundamentos, ao ABC. Aquilo já estava solidificado, então era só construir. Então, a mesma coisa com relação à pregação. Eu comecei a pregar muito cedo, desde cedo eu pregava expositivamente. Eu não me lembro de algum período que eu não tenha pregado assim. Isso me fez ficar muito próximo do texto bíblico. Então, escrever um sermão novo hoje leva bem menos tempo do que eu levava quando saí do seminário. Então, sair do seminário levava 3 dias, 4 ou mais, né, para conseguir chegar no domingo tranquilo com um sermão bom. Eu sei Hoje, como é que é isso ainda. Pois é. Então, hoje, depois de 40 anos de ministério, né, 30 anos de magistério ensinando toda essa área, então a preparação de sermão é bem mais fácil, né, bem mais rápido, né, você já conhece os autores, sabe quem disse o que a respeito, sabe quais são os pontos polêmicos envolvendo aquela passagem. Sim. E aí isso tudo ajuda muito. E a produção literária, ela é também decorrente desses fatores. Eu sou pastor de igreja local, mas as igrejas por onde eu passei, elas reconheceram os meus dons nessa área, e no acordo que nós tínhamos de pastorado, estava incluído liberdade para viajar, pregar, produzir, escrever. Então, por exemplo, é diferente. Às vezes eu sei que tem muitos colegas meus que são excelentes, eles poderiam estar escrevendo, produzindo material, mas eles não podem, porque a igreja diz assim, não, você tem que estar só visitando, só pregando, você tem que ir no hospital, aconselhar gente no gabinete, e aí ele não tem como produzir ou preparar alguma coisa, né? Então, mas no meu caso, eu sempre tive essa oportunidade, as igrejas perceberam o ministério que Deus tinha me confiado, então eu sempre tive liberdade para... Então, eu acho que isso é o que explica a oportunidade de produzir bastante material. É isso aí mesmo. Isso é muito bom. Eu fico pensando nessa nova geração que tem surgido, né? Eu sou muito recente, eu sou meio que dessa nova geração que tem surgido para tentar fazer alguma coisa útil pela nossa geração também, né? E a gente sempre acha, eu vim do movimento, eu não vim do pentecostalismo, eu vim do hiperpentecostalismo, assim, um negócio bem neopentecostal, G12, Terra Nova, sabe? Nesse naipe aí. Eu cresci ouvindo que eu era da geração do avivamento, né? E aí há 55 anos é a geração do avivamento. E tá nessa para sempre, né? E o avivamento não vem, né? Não é, cadê? Só que eu tenho a impressão, sinceramente, que a minha geração está sendo muito beneficiada, que existe algo diferente acontecendo agora, muito por causa da internet, né? A internet virou a imprensa de Gutenberg da minha geração. Perfeitamente. O senhor acha que nos últimos 5, 10 anos a gente está vivendo alguma coisa especial no Brasil? Tá. É a minha observação. Eu tenho tido a oportunidade de viajar Brasil afora, pregando em todos os estados da federação, e onde eu vou é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo retorno. Centenas e centenas de pessoas que dizem que foram alcançadas através da internet, ouviram, eles mencionam o Hernandes, Paulo Júnior, mencionam você, me mencionam Heber Júnior, Franklin e outros, não é, que estão fora os conhecidos internacionalmente, que têm os seus sermões traduzidos ou legendados. Então, é um fenômeno que acontece no Brasil todo. E qualquer igreja que eu vá, qualquer igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, onde eu vou pregar, as pessoas sempre vêm dizer, olha, eu conheci a Fé Reformada através da internet, assisti pastor tal. Então, é um movimento de muita amplitude e que não parece estar dando sinal de estar diminuindo. Ao contrário, inclusive, eu vejo uma preocupação, né, por parte de alguns líderes de algumas igrejas evangélicas, que eles não têm conseguido dar conta de ver os jovens
seguindo a teologia reformada que vem através dessas ministrações, né? Dos Sim. blogs, dos vídeos e tudo mais. E eles têm ficado bravos, né? Estão irados com isso, porque não conseguem impedir esse fluxo. Né? Apesar de que a gente sempre diz para as pessoas, você não tem que sair da sua igreja e vir para uma igreja batista, uma igreja presbiteriana ou qualquer que seja. Você pode permanecer na sua igreja enquanto você Sim. puder professar a fé que você entende que é a fé bíblica e vivê-la, não há necessidade disso. Mesmo assim, há um medo, né? Há uma preocupação e, às vezes, até há realmente uma organização entre esses líderes para tentar impedir esse efeito imprensa Gutenberg, internet moderna hoje nas igrejas. Eu acho que deveriam estar felizes, né? Que a boa teologia está sim. sendo ensinada. Mas Eu fazer o fico... quê? Sim, sim. Eu fico pensando se tem alguma coisa que a gente não vê. A gente, que eu digo, a minha geração, né? Tem muitos pregadores jovens que estão... O pessoal tá me corrigindo muito aqui nos comentários, que eu falei que eu tinha uma Bros 250, certo? É 150, não tem Bros 250, não. Eu posso errar na teologia da moto aí, me perdoe. Mas diante do Nicodemos é pecado fazer isso. Né? Mas assim, a minha geração tem bebido muito dessa efervescência, né? E existem muitos desafios que surgem em cima disso. Eu, como alguém que está no meio desse negócio, acabo percebendo algumas coisas que são muito problemáticas. Muitas vezes de a igreja local ser desvalorizada nesse processo, questões, às vezes, de ordem de missões, às vezes tem uma coisa muito interna no meio de igreja e pouco engajamento evangelístico. Existem alguns desafios que eu percebo. Quais são os desafios que o senhor percebe nessa efervescência de jovens pastores, jovens teólogos, que se a gente não tomar cuidado, a bênção que está recebendo pode não ser potencializado como deveria? Excelente pergunta, Iago. Eu não sei se eu vou ter respostas totalmente satisfatórias para isso aí. Pode ser. Algumas impressões de Nicodemos valem mais que muitas assertivas. Olha, para essa nova geração que tem surgido, a primeira coisa que eu recomendaria era, uma vez que está muito plugada, né, muito internetado o tempo todo, Sim. É muita cautela e prudência na hora do engajamento com algumas questões polêmicas, com pessoas que são descrentes e tudo mais, para a gente não cair no erro da metodologia deles. Muita gente Sim. que nos ataca na internet, eles são militantes mesmo. Ou pagos para isso, ou porque eles dedicaram a vida dele a destruir o cristianismo, ou minar a fé cristã. Então, eles geralmente têm uma postura de muito questionamento, de inflexibilidade, arrogância e dureza e tudo. E se a gente for entrar no jogo deles, eu acho que a gente sai perdendo. Eles não têm nada a perder. A gente tem a perder Sim. a reputação, a gente tem a perder o exemplo, tem que perder. Então, eu diria, em primeiro lugar, isso aí. Cuidado no engajamento cultural, na apologética, para a gente sempre ter uma atitude mais... Eu não sei nem dizer o que, Iago, mas é uma atitude mais tranquila. Mais mansa, irênica, né? Irênica talvez fosse uma excelente palavra para isso aí. Então tem isso aí. Uma outra coisa é que os números, eles são grandes. Isso que você descreveu, se você for botar número, nós estamos falando aí, por exemplo, enquanto eu e você estamos conversando aqui, eu estou vendo que tem 1.500 pessoas assistindo. Então, isso nós estamos aqui numa quarta-feira, né? Uma quarta-feira à noite. Então, é um público muito grande e a gente acaba ficando viciado em números. Isso eu percebo em mim. A gente acaba ficando viciado em números e preocupado com audiência, com gente seguindo a gente. E aí, de uma forma muito sutil, as pessoas podem ser levadas, essa nova geração, que é muito influenciada pelo número de seguidores. Hoje em dia, o status de uma pessoa é o quanto o Facebook, o Instagram e o Twitter dizem que são seguidores dele. Então, isso é uma armadilha para nós, porque para não perder seguidores, ou para manter, ou para aumentar, a gente pode acabar caindo na tentação de ou vender o evangelho, ou minorá-lo,
ou adaptá-lo, torná-lo mais palatável, ou, sei lá, usar algum tipo de estratégia para conseguir mais gente, para estar seguindo e tudo mais, que acaba entristecendo o Espírito Santo, desonrando o nosso Senhor. Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado. Eu já me peguei assim. Eu confesso, né? Eu confesso essa tentação de números, confesso. E eu tenho que vigiar o meu coração o tempo todo, né? Tenho que vigiar o meu coração o tempo todo. Uma outra coisa que eu talvez dissesse é que é importante a gente fazer uma distinção, Iago, nisso que você corretamente identificou, que está acontecendo no Brasil todo. Muita gente está interessada, não é tanto na teologia reformada, mas é na pregação expositiva. Sim. Essas pessoas elas foram criadas em igrejas onde elas aprenderam que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso aí a gente tem que admitir. Isso é dito e ensinado. Sim. As igrejas Aí, pentecostais, até as carismáticas, mais hiperpentecostais, valorizam todas muito a elas palavra. dizem Bíblia é a palavra de Deus. Aí os membros da igreja dizem, ótimo, então ensine Bíblia para nós. E o que é que eles vão para o culto? Aí o que é que tem? Tem campanha, tem propósito, tem evento, tem um monte de coisa aí. E Bíblia que é bom, não tem muito. Não é que não tem, mas não tem muitos, não tem suficiente para satisfazer a sede e a fome que esse pessoal está. Aí o que é que acontece? Eles vão para a internet e lá eles encontram pastores, não é porque são reformados, mas pastores que estão ensinando a Bíblia, estão pregando expositivamente. E aí eles gostam, eles começam a seguir, eles se entusiasmam, mas esse movimento, a gente viria, eu creio que se a gente fosse dizer, ele está acontecendo em torno de quê? Essa efervescência, que foi o termo que você usou, muito bom. Essa efervescência gira em torno do quê? Eu acho que gira em torno disso, da redescoberta da palavra de Deus, da pregação expositiva, do ensino bíblico. A teologia reformada, ela vem a reboque em alguns casos, mas o foco do interesse é realmente a pregação expositiva. Então, o que eu diria era não perder esse foco. Vocês, pastores da nova geração, que estão vindo, e graças a Deus, né, em bom número, gente muito preparada, inclusive como você, Iago, é não esquecer a pregação expositiva, ensinar a Bíblia. Eu sou a geração que seguiu o Dr. Russell Shedd, né? Eu venho um pouco antes, depois do Shedd. E o Shedd, eu acho que é muito conhecido, foi talvez o maior nome no Brasil de pregação expositiva. E era um legado que a gente queria deixar para essa geração que está vindo aí, não é? Sempre a pregação expositiva, ensinar a Bíblia. Eu acho que é importante. Eu tinha um relacionamento engraçado com a figura do Shedd, assim, porque eu nunca vi muita coisa do Shedd. E assim, com todo o respeito do mundo, com todo o respeito do planeta Terra, eu lia livros do Shedd e eu achava ok, assim, ok, tá certo, mas não me chama a atenção, sabe? Só que o Shedd sempre foi o herói dos meus heróis. Então, as pessoas que eu lia e admirava eram pessoas que admiravam muito o Shedd. E eu aprendi a respeitar muito o Shedd por isso. Hoje, onde eu tô, né, já no ombro de gigantes, né, eu tô aqui no ombro dos Nicodemos, eu tô aqui no ombro dos caras dos grandes do país, tentando escalar nas costinhas para chegar nos ombros, né? Esses caras estão nos ombros do Shedd, né? E foi engraçado que eu nunca tive coragem de conversar com o Shedd, do nível de respeito que eu tive, assim. Teve um evento que eu tava, que o único lugar que tinha para sentar era do lado do Shedd. E eu fui sentar em outro lugar, fiquei em outra mesa. Eu me senti perto de um homem santo, sabe? Você achou indigno? Foi o sentimento que eu tive, sabe? Eu meio que me senti ele era uma pessoa muito simples. Ele era uma pessoa extremamente simples, era de fácil convivência e tudo. Agora é interessante isso que você falou a respeito do livro, da leitura dos livros dele. É porque eu já percebi isso, Tiago. Eu vou pegar o exemplo do J.I. Packer. O J.I. Packer, que é um dos escritores mais renomados do mundo. Um anglicano fantástico, escreveu os livros traduzidos para o Brasil e tudo mais. Eu nunca ouvi o Packer pregando. Eu amo os livros do Packer, o que ele escreve. Ele é muito bom. Mas o pessoal me diz que ele falando é um desastre completo. É um desastre completo. Então, eu acho que no caso do Shedd pode ser o contrário. Dr. Shedd falando, você ficava assim, boquiaberto, seguindo a exposição e tudo mais. Mas talvez
isso não se reflita em algum livro que ele tenha escrito. Né? Isso pode acontecer, né? É verdade. O pregador é uma coisa e o escritor é outra. Sim, sim. Às vezes você é bom num, é ruim em outro. Eu sou ruim nos Pois dois, é. estou tentando crescer. Ninguém tem os dois. Difícil. É. Augusto, você está no Nordeste agora, não é? Faz um ano que eu estou aqui em Recife, minha cidade onde eu cresci. Nasci na Paraíba, mas cresci aqui em Recife. O senhor é um digno nordestino. Né? Sim, me tenho orgulho disso. E passou boa parte do ministério fora do Nordeste, né? Principalmente em São Paulo, se eu não me engano, não foi? Foram 20 anos em São Paulo e mais 4 anos em Goiânia. 4 anos em Goiânia. Olha só, 20 anos em São Paulo é muito tempo, é muito tempo. É muito tempo mesmo. O senhor acha que existe no Brasil alguma compartimentalização teológica, assim, por causa do tamanho do país, que os núcleos às vezes acabam muito fechados entre teólogos de uma região e de outra região? Você acha que a gente está bom de interação, assim? Não, bom de interação realmente não está. Iago, hoje o que está acontecendo, na minha perspectiva, as grandes denominações e os seus respectivos teólogos, elas estão perdendo o poder de fidelizar os membros como organização. Nos Estados Unidos já dá um nome para isso, que é pós-denominacionalismo. Sim. Ou seja, aquelas grandes denominações históricas, com o advento da internet e a democratização de informações, da própria teologia e tudo mais, as pessoas mais e mais formam blocos e grupos de amigos que cruzam as próprias denominações. Vou dar o meu exemplo. Eu sou muito amigo, você está aí no Ceará, o Franklin Ferreira está em São Paulo, o Cleiton Gadelha está aí próximo de você, o Helder Faber está aí na Paraíba. Então são amigos com quem eu troco ideias, converso, e que estão são de outras denominações, vários dos que eu falei são batistas, pentecostais e alguns presbiterianos. Mas o que nos une é muito mais os interesses em torno de uma teologia que segue a mesma linha, tá certo? No básico, que é a teologia reformada, e o apego pela pregação expositiva. Sim. Então, eu não acho que a questão geográfica ela define isso, né? Porque hoje os interesses de agrupamento eles são mais temáticos, né? E, portanto, eles cruzam as barreiras denominacionais, os limites geográficos e tudo mais. Então, eu realmente não saberia te dizer se tem bolsões, né, de teologia que estão isolados por conta da geografia, uma vez que a globalização trazida pela internet torna isso quase que impossível, né? Quase Sim. impossível. Eu pergunto isso. Eu sei que é uma pergunta que pode parecer capciosa, mas eu não quero colocar o seu em maus lençóis nem nada parecido. Pelo amor de Deus. Fica tranquilo. Mas assim, eu digo como alguém que eu sou do Nordeste, nasci no Nordeste, cresci no Nordeste, tenho desenvolvido meu ministério do Nordeste, né? E eu percebo, principalmente viajando, eu prego muito fora do Nordeste. Eu prego mais fora, em Rio, São Paulo, Brasília, do que aqui no Ceará, né? Em convites para pregar. Mas eu percebo que existe muita... Eu não sei qual é a palavra que eu podia usar, mas há muita frustração. À medida que eu viajo, vou conversando com outros teólogos, gente aqui da minha área, gente do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, a impressão que eu tenho é que existe um rancor com o eixo Rio-São Paulo. Certo? Porque assim, a impressão que dá é que existe muitos bons teólogos, gente com boa formação, com boa produção, que é virtualmente desconhecido e que não está nos grandes eventos, não está nas grandes conferências. A impressão que dá é que existem muitos bons teólogos que se sentem não descobertos. E parece que a acusação geral é que não existe muito diálogo e muita interação. O senhor, como homem do Nordeste, que passou muito tempo em São Paulo e agora volta para o Nordeste, né, é um exemplo interessante de que existe algo um pouco maior aí. Né? O cara que teve um ministério muito relevante fora das periferias, das bordas, né? É alguém nordestino que volta tranquilamente para o Nordeste.
para muita gente Aham. seria um downgrade, sabe? Do ministério, uma kenosis. Você sair do eixo para vir para Recife, para vir para o Ceará, que história é essa? Né? Eu entendi agora o que você quis dizer. Sim. Agora, veja só, vamos pensar em termos de eventos. E de Sim, fato, há muitos bons teólogos no Brasil e que não têm oportunidade. Não têm oportunidade porque, vamos supor, eles escreveram um excelente livro, mas as editoras, grandes editoras, elas são muito cautelosas para publicar livro de gente que está iniciando, porque elas têm que levar em conta a questão do mercado. Então, você sabe disso, porque você é escritor. Então, quando você começou, você deve ter tido essas dificuldades. Hoje não. O que você escreveu, as editoras vão brigar para publicar, né? não, ainda tenho alguma dificuldade ainda. Não me Mas... superestime, não me superestime. A minha idade e o fato de eu ser um polêmico na internet ainda fecha muitas portas. Não duvide. Não, mas Mas eu lido bem com isso. Estou terminando seu livro, A Máfia dos Mendigos, muito interessante, muito interessante. Ah, você tá lendo? Eu não ia perguntar do livro. Estou terminando. Eu nunca pergunto se alguém leu o meu livro. Eu sempre escuto coisas que deixam triste. Pô, fico muito feliz de você ter lido, de verdade. Sim, eu estou terminando aqui. Leitura Então, que muito me honra. veja só. Primeiro tem a dificuldade de publicação. Tem a dificuldade de publicação por conta do aspecto natural, que é o aspecto comercial das editoras. Elas não querem arriscar encalhar uma tiragem de 3 mil livros assim. Então, a pessoa primeiro vai ter que publicar alguma coisa por ela mesma, e não é barato, né? Não é barato, vai ter que publicar. Vai ter que vender aquilo ela mesma e por aí vai. Então, existe essa dificuldade. A segunda é que para você ser conhecido, ou para você de fato ser conhecido, você precisa da visibilidade que os eventos dão. Então, tem grandes eventos acontecendo no Brasil, promovidos por editoras. A Vida Nova promove, o Mundo Cristão promove, a Editora Fiel promove, a Cultura Cristã promove eventos, fora eventos publicados por movimentos, como, por exemplo, aqui próximo de nós, né, em Campina Grande, tem a Vinac. Sim. Tem... Estive na Vinac esse ano, excelente. Passam 100 mil pessoas lá, é um negócio maravilhoso. Tranquilo. Sempre no carnaval, você que está na live aí, ó, você que é do Nordeste está na live, em Campina Grande, Consciência Cristã, todo ano, é um dos maiores, eu acho que é o maior evento cristão da América Latina. Exatamente. Maravilhoso. É isso mesmo. Então, para a pessoa participar de um evento desse, onde ela vai ter essa visibilidade e vai ser vista e conhecida, não é uma questão de geografia, não. É uma questão mesmo de contato, de conhecimento, e também os organizadores, eles pensam 2 vezes antes de colocar alguém que ainda não é conhecido, porque o evento vai depender, de fato, da adesão de gente que vai. E a gente sabe que, infelizmente, muita gente vai em cima do conhecido, né? Quem é que vai pregar? Sim. Vai pregar Hernandes, vai pregar Paulo Júnior, vai pregar o Iago, vai pregar Augusto, vai pregar não sei o quê. Aí eu vou. Eu conheço todo mundo aí, eu gosto, eu vou. E tudo mais. E se fizer um evento com pessoas que não são conhecidas do grande público, não vai ter não vai aparecer tanta gente como precisa para manter, por exemplo, o evento, né? Porque o evento ele precisa se manter. Então, tem esse aspecto também. Agora é cara. Pois é. E aí isso acaba diminuindo as chances de quem está começando e tudo mais. Mas eu sempre acredito assim, Iago, uma vez que a pessoa tem consistência, ela escreve bem, ela tem uma teologia boa, ela comunica bem, é só uma questão de tempo. Nós precisamos de pregadores e escritores desse calibre. A seara é gigantesca. O que está acontecendo no Brasil demanda uma mão de obra especializada, bíblica, é muito grande. Infelizmente, nem todos os seminários eles conseguem dar uma bagagem que esteja à altura da carência, né, que existe hoje. Às vezes os seminários
dão educação mínima para a pessoa, né? Sim. Coisa muito básica que não vai capacitá-lo a responder a interrogação de muita gente de hoje, né? Então, nós precisamos. Se a pessoa tem consistência, se ela é coerente, tem testemunho, uma vida moral irrepreensível, escreve bem, ela vai, cedo ou tarde, ela vai despontar, ela vai aparecer, porque Deus levanta essas pessoas, nós vamos de líderes para esse rebanho aí, grande parte é desorientado. Desgraça é isso virar um objetivo, né? É isso virar um alvo de ministério, é ser conhecido, é sair, ir para outros lugares, tá? É meio estranho isso. Não deveria ser o nosso alvo, não. Nosso alvo tem que ser servir. O que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Isso. Só. E Deus abençoa a fidelidade. Se Ele quiser nos dar projeção, Ele vai dar. Se não, vamos servir do mesmo jeito. Devia ser esse o nosso lema. Amém. Augusto, eu vou tragá-lo no meu redemoinho de treta. Eu posso? Pode. O que é isso? Existe um fenômeno hipermoderno no mundo das interwebs aí, do negócio que um amigo meu deu um nome perfeito. Pedro Pamplona é um pastor aqui em Fortaleza, trabalha com a gente no 2 Dedos de Teologia, e Pedro Pamplona deu o nome perfeito. Ele fala da teologia do coaching. Ah, sim. Teologia do coaching é uma nova teologia da prosperidade. Nos tempos, né, dos meus pais, onde estava todo mundo lutando para ter o que comer, os grandes teólogos prometiam prosperidade financeira. A minha geração já nasceu em um contexto um pouco mais de prosperidade financeira, e hoje o grande problema não é a fome, não o medo da fome, mas é o medo da depressão, o medo da falta de propósito. O que acontece? Hoje, os nossos grandes falsos profetas não estão mais dizendo que Deus quer que você seja rico. Eles estão dizendo que Deus vai te dar a felicidade, que Deus vai te ajudar a vencer seus traumas, de que Deus vai te livrar da depressão, de que você vai se sentir bem, que Jesus te acha lindo, que você é o centro do coração de Deus. Isso também é conhecido como teologia da hipergraça, né? Que remonta à velha graça barata de Dietrich Bonhoeffer. Né? O senhor tem tido contato com esses tipos de novos pregadores? Eu vi que alguém fez uma montagem com a pregação ali do David Leonardo e a pregação sua. Sei que o senhor não Deus, o senhor é um homem erudito, um gentleman, não ia fomentar esse tipo de coisa. Mas eu acho maravilhoso que alguém faça. Como é que o senhor tem visto isso tudo? Olha, essa sua descrição que você deu aí já definiu e matou a questão. De fato, essa teologia do coaching, ela, primeiro, como essas outras teologias, ela nasce de ideias do mundo secular. Assim como a própria teologia da prosperidade, que foi muito baseada nas ideias do pioneiro, que era o Essek Kenyon. O Essek Kenyon, ele começou estudando linguística e ele seguiu uma linha em que já se começava a questionar que o sentido de um texto era determinado pelo autor. A alternativa era dizer que o texto tinha vida própria e que o sentido estava totalmente contido no texto e que o texto dava o seu sentido a partir da experiência de cada um. Então, o Kenyon pegou isso aí para desenvolver a teologia da declaração positiva. As palavras têm vida. As palavras eu declaro que criam a realidade. Exatamente. Então, o Essek Kenyon, que foi quem discipulou Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, que depois vão discipular o Benny Hinn, ele pegou essa ideia da linguística, da hermenêutica secularizada. Eu li tanto essa galera, doutor Augusto. Como é? Eu vim desse mundo aí, eu li tudo do Kenneth Hagin e tudo do Benny Hinn. Então, eu acordava de manhã dizendo bom dia, Espírito Santo, esperando você jogar na parede. Eu li esse livro aí também, né? Esse livro. Mas você leu gostando? Eu li concordando, eu li acreditando. Não, eu li criticando. Não, eu comprei a ideia, eu fazia tudo lá. Pois. Rapaz. Então, veja só. A teologia do coaching, o que é que ela pega? Ela pega uma ideologia humanística. O coaching é um conceito empresarial. O coaching é uma ideologia, uma teoria, um movimento
que procura trazer motivação, meta a empresários, a funcionários. É uma coisa que nasceu aí e é baseada em resultados e alcançar e bater metas, e parte de uma antropologia totalmente humana, que velha história de que você tem um potencial dentro de você, que você precisa liberar esse potencial. A teologia do coaching é tudo isso, só com capa de cristianismo, né? Troca as ideias, troca as palavras, os referentes são os nossos conhecidos conceitos teológicos, mas no fundo é isso mesmo. A antropologia da teologia, esse para mim é o maior problema, a antropologia da teologia do coaching é uma antropologia que não tem espaço para a depravação total do ser humano, a corrupção dos nossos sentidos. Dá a impressão de que o ser humano ele não foi afetado pela queda, nem está debaixo do justo juízo de Deus, e que o sofrimento e os males aqui desse mundo, por mais crentes que nós sejamos, eles fazem parte da nossa vida. Há uma teologia da cruz, né? O oposto da teologia do coaching hoje seria o que Lutero chamou da teologia da cruz, que na época ele contrastava com a teologia da glória, né? da Igreja Católica. Então, é uma teologia furada na sua antropologia, furada quanto ao propósito de Deus. Deus em tudo busca a sua própria glória, como é próprio dele, e não, como disse o rapaz, né, lá que fizeram lá a montagem comigo, David Leonardo, se não me engano, é o nome dele, né? Esse mesmo. Ele mesmo, ele dizendo que nós somos o centro de Deus, o centro de Jesus, né, invertendo, né, as coisas, né? De uma maneira tão, né, para mim, tão, alguém tinha que mandar um livrinho do né? Piper para ele, né? Era bom alguém mandar um livrinho do Piper para ele. Não só do Piper, manda outro. Manda mais. Eita, rapaz. Mas é preocupante. Eu estava vendo agora que são 3 rapazes, né, que têm ganhado. São 3, além do David Leonardo, tem mais 2. Tem, Thiago Brunet. Eu vi exatamente esse nome. Mas esse é coach de verdade. Esse é coach mesmo. Ele trabalha coach mesmo, coach, né? E é legítimo, dependendo do que... Agora o problema é que a pregação é muito parecida também. Nós somos o ponto fraco de Deus. O fraco de Deus. Assim. E eu vi eu não acreditei, eu achei Vitor Azevedo. Teve eu não sei, me corrija, eu vi, mas eu vi só um pedaço da pregação, ele dizendo que se sente tão justo que ele não se sente inferior a Deus. Eu não acreditei. Ele deve estar brincando ou dizendo alguma coisa. Tem uma pior, doutor. Diga. Ele diz que Jesus pecaria se estivesse no lugar de Adão. Foi, né? Mesmo sendo verdadeiro Deus, ele pecaria. Não me pergunte. Não. Então vai mal, né? Vai mal. Agora, o pessoal, sinceramente, Iago, o pessoal que segue pregadores dessa natureza, porque eles não fariam sucesso se não tivesse gente que seguisse. Então, o pessoal que vai atrás disso aí é o pessoal que o apóstolo Paulo fala, né? Só pode ser desprovido de conhecimento, desprovido da verdade, e que estão procurando pregadores segundo seus próprios desejos, tendo comichão nos ouvidos, querendo fugir da cruz, do evangelho simples do arrependimento, quebrantamento, seguir a Cristo, negar-se a si mesmo. Então, eles falam, como diz João, eles falam do mundo e o mundo os ouve. Né? Eles falam do mundo e o mundo os ouve. Só lembro do Capitão Nascimento, Tropa de Elite 1. Vocês que financiam esse negócio todo. Os caras estão lá. Eu lembro de 2 Timóteo 3, né? No último dia, os homens levantarão líderes para si, que vão fazer conselho nos ouvidos, né? Então, esses caras são levantados para alguém. Tem um público que dá poder para esse povo. Se não tivesse, eles estariam no ostracismo, né? Agora, Iago, eu preciso dizer também, era outra coisa que eu ia dizer 2 coisas. Uma, que essas teologias, elas acabam pegando alguma coisa que nasce no mundo secular, né? Mas a outra é que elas percebem uma verdade, um pontinho de verdade. Vamos pegar a teologia da prosperidade. Deus quer nos abençoar materialmente? Deus nos abençoa materialmente? Abençoa. Sim. Deus costuma recompensar quem é generoso e quem tem compaixão do pobre? Sim.
Deus Sim. não vai fazer isso. Ser rico é pecado? Não, não é. Então, eles pegam esses pontos aí e esquecem outros pontos, não mencionam outros pontos, de que às vezes Deus tira os nossos bens materiais para testar nossa fé, que Deus permite que nós sejamos afligidos por doenças e enfermidades, e assim por diante. Então, a mesma coisa a teologia do coaching. Ela percebe que existem pastores desanimados, percebe que existem líderes que estão cansados, cristãos que estão deprimidos. E isso é verdade. Só que a análise está correta, só que o remédio, né, que eles estão propondo não é o remédio correto. Não vai ser isso que vai resolver. O que, por outro lado, levanta um grande desafio para nós. O que é que nós temos para oferecer? A pastores com depressão, membros da igreja que estão adoentados psicologicamente, né, psiquicamente. O que é que a gente tem, o que é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas sem cair nesses extremos que são pregados pela teologia do coaching? Esse para mim, é o grande desafio da tua geração, porque eu... Agora é minha, agora é nossa. Agora. Da nossa, né? Da nossa. Mas essa nova geração que está chegando, você identificou correto. Eles não querem tanto ser ricos, não. O que eles querem é ser felizes, né? Sim, sim. E aí vai. Você vai ter que lidar com isso. Ore por mim. Ore por mim. Me ajude aí. Augusto, ainda nesse maravilhoso redemoinho de tretas e polêmicas de internet. A gente está num cenário politicamente muito particular, não é? Hoje em dia. O senhor fez campanha política nas eleições do ano passado? Eu queria repetir aí que caiu o meu... O senhor fez campanha para alguém ano passado, nas eleições? Não, eu votei no Bolsonaro, mas eu não fiz campanha. Se alguém perguntasse, ou se alguém perguntou qual era o meu candidato, eu declarei, mas devo ter dito uma coisa ou outra na internet, mas campanha não. O senhor acha que é... Eu estava tentando pegar pelas beiradas para chegar na parte do Bolsonaro, mas o senhor já foi muito explícito, então eu posso pular algumas perguntas. Mas o senhor acha que é ruim pastor declarar voto, dizer em quem vai votar? Não, isso é mais uma coisa pessoal minha, eu acho. Eu não tenho problema com o pastor dizer em quem ele vai votar. O que eu acho ruim é ele usar a posição de prestígio e de influência que ele tem para levar as ovelhas a votar do jeito que ele acha. Com isso, não quer dizer que o pastor não possa falar de política. Eu acho que ele deve, inclusive em época de eleição, expor o que a Bíblia fala sobre essa questão de autoridade, quais são as responsabilidades do governo, pregar sobre corrupção, pregar sobre suborno, sobre a necessidade de juízes que sejam isentos e que façam justiça, de governadores que defendam o bem comum, explicar que esse negócio, que a gente vai eleger pessoas que vão cuidar do bem de todo brasileiro e não somente tarefeiro de igreja, que nós vamos eleger gente para poder resolver os problemas da igreja, né? Para poder ajudar a igreja evangélica e tudo mais. Eu creio que a gente deve falar a respeito de alguns bens públicos ou de alguns conceitos públicos que são caros para os protestantes, pelo menos para os históricos, que é a liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de consciência, direito de autodefesa, direito à propriedade privada e uma série de outras coisas. E falar também da compaixão pelos pobres, da necessidade de ajudar os carentes e os necessitados. Então, eu creio que o pastor deve instruir a igreja a respeito disso aí. E deixar que o membro da igreja chegue à sua própria conclusão. Sou contra a igreja, enquanto instituição, se envolver na política partidária. Tipo assim, vamos supor, a minha igreja, e ela não faz isso, mas vou citar como exemplo, se a IPB ela resolvesse dizer assim, nas próximas eleições nós vamos votar em Doria para o presidente da República, ou Luciano Huck, ou Bolsonaro, ou Fernando Haddad, quem quer que seja, e aí a igreja prestasse apoio público a um determinado candidato e se aliasse, se identificasse com aquele partido político do candidato. Então, eu creio que isso aí é uma furada para a igreja só perde quando ela faz isso. Porque cedo ou tarde aquele candidato, aquele partido
vai mostrar que é feito de pessoas que têm problemas, que têm erros, pecados, tem corrupção, e a pessoa vai ser desonrada e com ela a igreja também, que a apoiou. Então, eu creio que a gente tem que ficar, né, não pode ter rabo preso, né, para poder Sim. ter a voz profética do Estado. É exatamente por isso a igreja precisa ser independente. Eu sou a favor dessa separação de igreja e Estado, sou a favor de um Estado laico, embora para mim, é claro, ser laico não significa ser ateu, né? Não significa ser Sim, ateu. sim. Eu sou a favor Nossos dessa divisão. amigos do IBDR, o Jean Regina, o Tiago Vieira, tem um excelente livro, né, sobre direito religioso, da Isso, editora muito bom aquele Concórdia. livro. Muito Material bom. excelente. Então, Um ano. é isso que eu penso. Pode terminar. Não, Excelente. já é isso mesmo. Um ano quase de governo Bolsonaro. O senhor se arrepende do seu voto? Não me arrependo, mas tem um monte de questionamentos, de críticas, né? Como eu creio que todo mundo que votou em Bolsonaro na expectativa de ver a coisa... Porque eu creio que... Bom, a economia melhorou. Isso aí todo mundo diz, inclusive a oposição. Né? Isso aí todo mundo fala. Grande Paulo Guedes. Paulo Guedes faz as marmotas aí, mas tem umas coisas boas. A questão do combate à corrupção, que era o que muita gente esperava, não foi o que muita gente esperava. Mas talvez não seja nem por conta dele. Ou foi, dependendo, aí vem o pessoal vai criticar, né? Que ele deixou de ser mais assertivo para proteger um dos filhos e tudo. A gente não sabe o que é que tem de verdade nisso ou não, né? Mas isso aí decepcionou muita gente, que a falta de ser mais assertivo nessa questão por conta dos filhos. Os filhos dele não ajudaram muito, né? Infelizmente, não ajudaram muito. E criaram confusão, deram munição para a esquerda atirar, com razão em alguns pontos, né? Algumas críticas que estão corretas, né? Que foram feitas e tudo mais. Então, mas era isso mesmo. O ponto é, para mim, Iago, que não há nenhum governo que vá aqui nesse mundo expressar os ideais do reino de Deus perfeitamente. A nossa expectativa é escatológica. O príncipe da paz virá e quando ele vier nós vamos ter o governo perfeito, mas do quadro brasileiro, dentro das opções que havia, e não eram muitas, eu não estou arrependido de ter votado no atual presidente, porque a alternativa, para mim, era impensável, como cristão, né, conservador que eu sou. Eu não votaria, ou no máximo em branco. Eu tenho uma posição mais liberal, né, economicamente falando. Eu sou bem liberal, na verdade, né? Mas às vezes eu brinco, o pessoal pergunta qual é a minha posição política, e antes de dizer que eu sou liberal, eu digo que eu só acredito em uma monarquia teocrática com o próprio Deus reinando para sempre. Minha posição política é essa, né? Mas é a minha. A gente não tem como, Só que assim, até chegar lá, a gente tem que achar uns arremedos por aqui, né? A gente não pode deixar o mundo ao diabo, né? Então a gente tem que dar um jeito. Polêmica boa, polêmica formosa e polêmica recente. O filme de Natal do Porta dos Fundos. O senhor assistiu? Não assisti. Nem eu, não vi. Mas eu vi porque... a cara daquele povo todo dia dos crentes postando. Eu acabei de colocar agora, Iago, foi às 18 horas, eu publiquei no meu Face, no Instagram, uma pequena reflexão a respeito do assunto. Isso depois de ouvir muita coisa, de ouvir posicionamentos de um lado e do outro. Eu basicamente disse que desde a época em que ele esteve entre nós, o Senhor Jesus, ele foi chamado de tudo, né? Endemoniado pelos fariseus. Depois, durante o período da alta crítica, aí veio um imoral que tinha relacionamentos com Marta e Maria. É muito antiga essa ideia da homossexualidade, desde que começou a teologia inclusiva, que se pegava especialmente daquele texto de João se reclinar no peito de Jesus durante a ceia, não percebendo que aquilo é uma demonstração masculina de afeto no mundo oriental, perfeitamente natural, não é? De dois amigos, né? Mas os olhos maldosos já vêm ali aquilo que eles próprios praticam e tudo mais.
E eu terminei dizendo que, então, essa nova caricatura aí, na verdade, está requentada, né? Isso é uma ideia antiga que está Sim. sendo trazida. E eu terminei dizendo que eu não me espantava, porque o que é que se esperaria que saísse de um grupo que se chama Porta dos Fundos? É Né? só... Não é? O que é que se esperaria? Apenas Então, Scubalon. foi o que eu acabei publicando. Agora, por um lado, Iago, existe liberdade de expressão que nos é cara. Sim. E se a gente quer para nós, a gente quer para todo mundo. Né? Por outro lado, há que se respeitar. Né? A gente não pode, em nome da liberdade de expressão, desrespeitar os valores ou ofender a fé do próximo, inclusive protegida pela Constituição. Né? Então, uma vez Sim. que ela garante liberdade de religião, significa que tem que ter algum respeito com relação a isso. Então, sem dúvida, eles passam dos limites, né? Não precisava fazer isso, mas, como eu disse, a gente não espera outra coisa de quem já, através da sua história, foi chamado de tudo, não é? Foi chamado de tudo, ser também, nesses Sim. dias, chamado dessa forma. Essa questão de boicotar a Netflix, eu não vou boicotar, Sim. porque eu estou assistindo uma série maravilhosa. E eu não quero perder. E não creio que, porque eu pago, sou assinante da Netflix, eu estou contribuindo para isso aí. O fato de que a gente compra um sanduíche no supermercado não quer dizer que a gente está contribuindo para as ideologias do dono. Enfim, eu não consigo ver essa conexão. Eu não consigo ver, a não ser como uma questão de liberdade pessoal, individual. Se sua consciência lhe diz para fazer isso, cancele Netflix. A minha Sim. não. Eu estou bem em paz com minha consciência nesse sentido, não gosto desse tipo de coisa, mas não chega ao ponto de cancelar, não. Sim. Nessa questão do Porta dos Fundos, E você vai cancelar, Iago? Vou nada, não tem nem perigo. Não tem nem perigo. Eu não vou assistir, eu não vou dar audiência para isso aí, mas eu concordo com o boicote de consciência, eu não concordo com o boicote político, nesse sentido. Eu acho que eu vou boicotar porque eu não me sinto bem dando dinheiro para quem fala isso. Ok, a pessoa tem esse direito. Ficar fiscalizando os outros e achar que todo mundo deveria cancelar e que a gente tem que assinar agora outro programa, ou então ir para pirataria, sabe? Não faz muito sentido na minha cabeça. Isso aí. Agora tem um jovem teólogo muito erudito da minha geração chamado Paulo Won. Ele publicou. Desculpa, eu não ouvi direito. Paulo Won. Sim. É japonês. Won. Acho que é japonês, né? Oriental. Olha eu caindo aqui no estereótipo, né? É Paulo Won. E ele lembrou sobre o grafite de Alex Amenos nesse período, né? Do Jesus com cabeça de burro, né? Aquele velho grafite, né? Do Jesus, cabeça de burro, dizendo que é o fulaninho adorando o seu Deus, né? E desde o começo, né? Desde o começo a gente é zombado, é ridicularizado. Sim. E Pedro diz que a gente não tem que achar estranho, né? A gente não tem que espantar, compadre. Estranho é o crente não estar apanhando na rua, não é? Estranho existir algum espaço para alguma liberdade religiosa. Isso é estranho. Tem que se espantar com... A gente tem um espaço público. Com o Instagram não está tirando essa live agora do ar, porque o mal está manifesto aqui. Isso é que é estranho. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. O Brasil, nós ainda temos essa liberdade, embora a gente perceba um avanço, né, do que a gente chama de perseguição simbólica. Não é a perseguição violenta, física, mas a perseguição simbólica é a tentativa de remover o cristianismo da arena pública através de leis, através de pressão da cultura, através de movimentos, através das redes sociais, e aos poucos vai se tornando cada vez mais difícil a gente fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Ou mesmo se posicionar sobre questões como ideologia de gênero, criação de filhos e uma série de outros assuntos, né, que tem a ver com a sociedade e com o indivíduo, porque o pessoal vai dizer que é preconceito religioso. Você é cristão? Não, sua opinião não interessa, porque já é preconceituosa, esquecendo eles que qualquer opinião é preconceituosa. Qualquer ideia que você disser sobre alguma coisa vai partir daquilo que você pensa, do que você experimenta. Então, o argumento ele corta dos dois lados. Né? Se eu não posso falar publicamente sobre ideologia de gênero porque eu sou cristão, você também não pode, porque você é ateu. Então, você tem pressupostos como eu tenho também. Né? Então, isso... Mas eles